Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a final da Copa FGF, a definição dos finalistas da Terceirona Gaúcha e algumas informações sobre o futsal e vôlei dos nossas equipes do interior. Vamos começar passando algumas informações sobre competições decididas nos últimos dias. Nós tivemos a final do Campeonato Estadual Feminino de Vôlei, onde a BH-UPF conquistou o pentacampeonato estadual. A BH-UPF, que havia perdido a primeira partida da final na semana anterior em Passo Fundo, por 3-1, para a Associação de Vôlei Venâncio Aires. Aí foi a Venâncio Aires, no jogo de volta, no último final de semana, precisava vencer por 3-0 ou 3-1, e ainda vencer um quarto set para confirmar o título. E foi o que aconteceu. As meninas conseguiram reverter a situação desfavorável, venceram o segundo jogo por 3-1 e venceram o Golden Set por 25-21, conquistaram o pentacampeonato estadual. Então, parabéns às meninas da BH-UPF Vôlei, conquistando o pentacampeonato estadual no vôlei feminino. Também tivemos a definição do Atlântico na semifinal da Liga Nacional de Futsal. O jogo que era para ter sido no domingo do dia 23 foi adiado por toda aquela questão climática que ocorreu em Erechim. E aconteceu no domingo do dia 30. O Atlântico recebeu então o Jaraguá, lembrando que o Jaraguá havia vencido por 3-1 em casa. O Atlântico precisava vencer o jogo por qualquer placar para forçar a prorrogação, onde na prorrogação o empate servia para o Atlântico. Mas o Jaraguá fez 2 gols no início do jogo, o Atlântico teve que correr atrás do placar, conseguiu o empate, chegou ao 3-3, teve alguns minutos ainda para tentar a vitória, buscou, mas não conseguiu, o jogo acabou 3-3. O Jaraguá é finalista pelo segundo ano consecutivo, e o Atlântico não chegou nesse ano então na final da Liga Nacional. Já o Campeonato Gaúcho de Futsal teve seus finalistas definidos. No último sábado, o Passo Fundo venceu o Uruguaianense, venceu os 2 jogos, venceu o jogo de volta também, venceu em Santa Rosa, venceu o Santa Rosa, aliás, em Santa Rosa, venceu em Passo Fundo também. Conquistou a vaga na final e decide dentro de casa, porque tem a melhor campanha. O outro finalista foi definido nesta terça-feira, porque o Atlântico estava envolvido e o Atlântico teve jogo da Liga Nacional no fim de semana. E o Atlântico recebeu o Uruguaianense na noite desta terça e venceu por 6-1. Havia vencido em Uruguaiana por 2-0 e venceu agora dentro de casa no Caldeirão do Galo em Erechim por 6-1. Então nós teremos um clássico do norte do estado, Passo Fundo e Atlântico na final do Campeonato Gaúcho, da Liga Gaúcha de Futsal. Primeiro jogo, sábado, dia 6, às 19 horas em Erechim. Segundo jogo, dia 13, no sábado, também 19 horas, em Passo Fundo. Agora vamos ao futebol. Vamos falar do título da Copa FGF. Nós tivemos no primeiro jogo, que foi em São Leopoldo, o Aimoré conseguiu o empate por 1-1. O Brasil tentou, o Aimoré lutou bastante porque jogava em casa, tinha apoio da torcida, um bom público. Brigou pelo resultado, mas não saiu do 1-1. Teve então
um resultado mais favorável ao Brasil, que jogava fora de casa. O empate fora de casa sempre é bom para quem vai decidir em casa. E aí, no último domingo, o Bento Freitas lotado em Pelotas, a torcida do Brasil muito feliz, comemorando muito, porque era o último jogo do Brasil de Pelotas como clube associativo. Foi o último ato como clube associativo. A partir de agora, o Brasil de Pelotas vira Brasil SAF, então vai ter um aporte financeiro a partir do próximo ano. Já tem uma diretoria assumindo e começando os trabalhos para montar o grupo do próximo ano, para disputar a Série D, para disputar a divisão de acesso. Ainda não definiu se joga a Copa FGF do próximo ano. E o Brasil, desde o início, controlou o jogo, comandou as ações, teve muitos ataques, buscando gol sempre, finalizando, muito próximo do gol, o goleiro do Aimoré segurando quanto pôde, mas o Brasil controlou o jogo, fez 1-0, no segundo tempo fez 2-0, e aí com 2-0 controlou, segurou, e encerrou com a vitória, então 2-0 no jogo de volta, 3-1 no agregado para o Brasil de Pelotas, que encerra seu ciclo associativo com o título da Copa FGF, vaga na Série D. E como o Brasil conquistou a vaga da Copinha, a vaga que ele tinha pelo ranking de clubes, foi para o Motoclube do Maranhão. Então o Brasil de Pelotas está na Série D do próximo ano e a vaga do ranking é do Motoclube do Maranhão. Nós tivemos também definição da final da Terceirona Gaúcha e, por consequência, definindo a final, definimos as equipes que estarão na divisão de acesso na próxima temporada, com uma confirmação e uma grande surpresa. A confirmação foi o Guarani de Venâncio Aires, que venceu todos os jogos até aqui. Havia vencido na semana anterior por 2-0, fora de casa. E no último final de semana controlou o jogo em casa do início ao fim. A torcida lotou o estádio para comemorar possível acesso. E a equipe comandou o jogo do início ao fim, controlando, fez 4-0 ao natural dentro de casa. Mais uma vitória, chega à final invicta. O Guarani de Venâncio Aires de volta à divisão de acesso, depois de alguns anos na Terceirona, com muita dificuldade. Agora vai à divisão de acesso. E o Rio Grande fica mais uma vez pelo caminho. O futebol do Rio Grande vem numa crise profunda que precisa ser revista. Do outro lado, um dos favoritos, o São Paulo de Rio Grande, que jogou e empatou, aliás, perdeu por 1-0 o primeiro jogo em Caxias para a APAFUT, ia para casa jogar para vencer por 1-0 e levar para os pênaltis, ou 2 ou mais para classificar. E a APAFUT fez o gol primeiro, mesmo fora de casa, com o estádio lotado, o Aldo da Puz lotado em Rio Grande. A APAFUT fez o gol no segundo tempo, mas no final do segundo tempo já o São Paulo conseguiu o empate. E aí não teve tempo e não teve força de reação para ganhar o jogo. Então, 1-1, e a APAFUT de Caxias do Sul está na divisão de acesso do próximo ano também. E o São Paulo do Rio Grande vai ficar mais um ano na Terceirona tentando buscar o acesso. Então, a APAFUT e Guarani de Venâncio fazem a final, já com as vagas na divisão de acesso garantidas. Agora vão em busca do título. Primeiro jogo, nesta quinta-feira, 15 horas, em Caxias, no estádio do SESI. Segundo jogo no domingo, 15 horas, em Venâncio Aires, na casa do Guarani. O Juventude confirmou na última sexta-feira a rodada toda picotada que tivemos, a 36ª rodada do Brasileirão. O Juventude jogou na sexta e apenas empatou com o Bahia em 1-1, buscou, tentou, brigou o jogo todo, tentou o gol o tempo todo, tentou lutar para seguir brigando até o final, até as últimas rodadas pela permanência, mas não conseguiu a vitória. E aí depois, nos outros jogos do final de semana, os resultados não favoreceram o Juventude, e aí o Juventude então confirmou o rebaixamento com 2 rodadas de antecedência.
joga às 19h30 dessa quarta-feira mais um jogo dentro de casa contra o Santos, o jogo da despedida da torcida nessa primeira divisão. O jogo do final de semana é fora de casa, contra o Corinthians às 4 da tarde de domingo em São Paulo. A torcida do Juventude vai para o estádio, vai apoiar o time, porque sabe da luta que é, da dificuldade que é na questão financeira, na questão do investimento para uma equipe como o Juventude se manteve 2 anos na primeira divisão e agora não conseguiu ter a mesma competência e a mesma sorte. Então o Juventude estará na Série B na próxima temporada do Campeonato Brasileiro. Só para fechar, o Caxias está fechando 14 dias de pré-temporada já, ainda tem jogadores chegando. O Ipiranga de Erechim se apresentou, iniciou sua pré-temporada nesta terça-feira. Também tem jogadores chegando ainda. A gente vai falar mais nos próximos conteúdos sobre os nomes que estão chegando para compor as equipes do nosso interior. Então, se movimentando, Guarani de Bagé, São Luís de Juí, São José, várias equipes já em pré-temporada para o gauchão que começa no final de semana de 10 e 11 de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que nós teremos uma live no dia 12, na sexta-feira da próxima semana, para falar sobre tudo isso, o balanço, falar um pouco mais sobre a Copa FGF, sobre a Terceirona, também algumas coisas sobre a divisão de acesso, sobre as equipes do gauchão que estão se movimentando já em pré-temporada. Vamos conversar um pouco mais sobre o nosso esporte do interior e espero que todos possam acompanhar. Espero que tenham gostado desse conteúdo, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o nosso conteúdo e até o próximo vídeo.